Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Bright Trace e hoje vamos iniciar uma nova leitura que é A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, conhecido já por muitos de vocês, leitores. É, a gente já comentou um pouquinho aqui nos vídeos onde a gente apresentou as leituras, né? Que finalmente vamos ler aqui uma literatura brasileira no canal. E É. de peso, Malu. Uma literatura Sim, com nome, né? porque ele é bem pesado. É. Tô brincando. Sabe que a primeira vez que eu ouvi falar nele foi na biografia da Clarice, que ela adorava ele, assim, Uhum. eles. Mas, fora isso, eu não tinha ouvido falar. E aí, de repente, começou, assim, tipo, um hype desse livro, né? Sim, Quando começou. relançaram, ele ficou muito tempo fora de catálogo É. e era muito caro nos sebos, né? Uhum. E aí, quando teve o lançamento da edição da companhia, ficou aquele hype, né? É. O primeiro lançamento dele, eu fui dar uma olhada, é em 1959, né? Uhum. É Sim. um livro realmente que fala de temas bem fortes, eu imagino que deve ter sido bem... É, eu fico me perguntando, né, depois, eu também não, eu divido com a Malu tudo que ela falou aí, também não tinha conhecimento do livro, fiquei conhecendo a partir aí de ver algumas pessoas falando e tal. Acho que tem. Quando você me falou da Paloma, Malu, quando a gente anunciou o livro, eu falei, eu não vi esse, não sei porque não tinha visto. Depois eu fui dar uma pesquisada e aí eu joguei no YouTube lá e daí eu vi algumas resenhas. Eu não assisti as resenhas, eu só vi que existem resenhas, tá? De algumas pessoas já há muito tempo, inclusive da Paloma, acho que de uns 3 anos atrás, que ela fez a resenha desse livro, ou mais, não sei. Enfim, e eu não assisti porque, primeiro, eu gosto de primeiro ler o livro para depois ter a experiência de escutar alguém falando, ou se for uma leitura conjunta, que nem a gente faz aqui, aí a gente discutindo de pedaço por pedaço. Mas eu pretendo assistir depois, é claro. É, aí eu vi que a capa dela que ela coloca é diferente. E aí que eu falei, bom, então tem realmente isso. Virou um hype depois que saiu essa nova edição aqui, com essa capa aqui legalzinha. Eu acho E que a Paloma leu antes, né, foi de antes, virar a um capa é hype, diferente. A capa é diferente. E porque depois eu acho que a gente decidiu ler, muita gente falou, ah, a Paloma fala super bem desse isso, livro, exatamente. Foi né? isso aí, acho. Eu acho que muita gente, eu espero que vocês acompanhem com a gente, que eu acho que tem muita gente que ainda não leu, que tem a curiosidade de ler. Mas assim, eu confesso que eu não tinha ainda estudado sobre o que era a obra e tudo. Só sabia que mais ou menos ali do período que se tratava, né? Se tratava também de uma decadência de uma família e aí que nos remete ao nosso nome da nossa Pois família. então, guria, foi uma das coisas que eu tô gostando muito, porque a gente voltou às nossas origens, né? Isso, A sim, nossa família aqui dos primos começou com uma saga familiar, decadência de uma família também, sim. que é os Buddenbrook. Uhum. E voltamos já o ano passado com o Thomas Mann, a Montanha Mágica, o autor, mas agora a gente tem a oportunidade Tema, de ter, e ter um autor brasileiro, né? A gente fazer também jus aos nossos bons, que são muitos no é, Brasil. são muitos, muitos mesmo, graças a Deus. Ó, E muitas autoras maravilhosas também. eu Então vamos falar sobre a Casa Assassinada, as Crônicas da Casa Assassinada. A gente falou que nós temos aqui um autor que lançou um livro muito polêmico para a época, ele foi lançado em 1959. E o Lúcio Cardoso tem, assim, aqui nessa introdução, eles falam um pouco sobre a quebra que ele fez, que os contemporâneos dele estavam fazendo um regionalismo. Uhum, Ele é da segunda fase do modernismo, e muita gente, pelo contrário, acha que existe um regionalismo porque aqui ele fala do interior de Minas Gerais. uhum, Mas o que o
o cara que escreve essa introdução diz, e que para mim faz todo sentido, é que não, que aqui existe. Ele rompeu com isso, ele não escreveu naquela coisa regional, não dá para comparar ele com as obras regionalistas. Uhum. E talvez até por isso seja uma, uma obra tão conceituada e tão inovadora, né? Sim. Ele faz um romance, o que a gente chama de romance psicológico. Isso. Quem ainda não se decidiu se vai ler ou não e tudo, e quiser ler aqui as orelhas, tem muito legal que já tem aqui de informação sobre o livro. Eu acho que com essas informações já dá para você ficar ali com a vontade, sabe? Se você ainda não teve a vontade, tá falando, nossa, esse livro, esse nome, sabe? Quando às vezes parece que essa capa, que você fala assim, não vou ler. Eu acho que depois que você lê ali as orelhas, aí você fica com vontade, ao menos foi comigo assim, não é que eu não estava com vontade de ler, eu estava, mas quando eu li aqui eu achei que ficou mais interessante ainda, porque tudo que a Malu já falou, né, dessa questão de ser da época, de ser uma inovação, e também pelo pano de fundo, Malu, que é o processo de transformação ali do país. A história é mais ou menos focada em Minas Gerais, da onde vem essa família, né, que é da casa aqui, que são os Menezes, uma família muito influente, muito rica, ali na área de Minas Gerais, que é de uma oligarquia latifundiária que vai entrar em decadência. Por quê? Porque vai retratar ali um período em que o país, e principalmente as oligarquias ali, vão passar de uma... que a gente fala, até já meio nostalgia aqui, porque me lembrou da minha tese de doutorado, que é justamente dessa mudança da economia agrária para uma economia industrial no Brasil, que é exatamente, praticamente, o meu tema da minha dissertação de mestrado e doutorado. E eu achei muito legal, porque eu falei assim, imagina eu ler alguma coisa sobre uma família em decadência ali, com um tema que eu gosto, e ainda apreciando transformações que realmente se passaram no nosso país, que eu tive a oportunidade de estudar. E gostei muito, assim, já fiquei super empolgada, principalmente por ter esse pano de fundo. Claro que para cada um o chamariz do livro são coisas diferentes, mas eu achei que esses pontos aí já valeram para mim, Malu, já me ganhou já. Tati, tu é surpreendente, tu é incrível. Eu não canso de dizer isso, mas todo mundo concorda comigo. Ah, E hoje a gente nem falou na coisa mais importante dos últimos tempos, né? Foi o óculos novo da Tati. então, tá Tá vendo? fantástico, tá lindo. Pô, Colorido, eu não, eu tenho que falar de coisas boas, né? a gente Combina fala. mais comigo. E eu queria Sim, falar um pouquinho mal da editora, isso. que é o seguinte, ó. Aqui a véia não consegue ler nada. Essas É, letras são muito pequenininhas. E o só. mapa, então, eu Sim, fotografei para ver. Eu fotografei esse mapa e fiz a o zoom, pinça para sim. fazer o zoom. Uhum, Sério, assim, muito pequenininho. Até eu baixei ele no Kindle. Acho que agora eu vou começar a ler no Kindle ele. sim. Também, ó, a velha aqui reclama da editora, só que a velha tem que fazer a cirurgia de catarata e fica protelando, tá? Sim, é. Mas, eu achei muito pequenininho as letras. Então Mas a gente falou, né, Malu? a página é boa. Ah, A página é boa, é aquela cor que a gente a página é gosta. boa, a página é boa. Só tem que ver se não vai descolar o livro depois aqui, quando a gente começar a ler um pouco mais pra frente. Que é um grande problema de não ser costurado e ser colado aqui, né? É, Mas a gente é. tem aqui, a gente já conheceu, a gente já sabe pelas orelhas quem são os personagens principais aí, que são os três irmãos, né, dessa família. E um deles, que é o Valdo, ele se casa com uma carioca, com a Nina, que é essa personagem que eu já até comentei com a Malu aqui antes. Se ela acha eu acho que ela vai ser uma personagem muito forte aí, que veio talvez para abalar aí a família. E só que a gente começa com o capítulo 1 com um tal de André, que é o diário, né?
Diário Que é o do, filho da Nina, que é o né? filho dela, Diário de André. Conclusão, né? Eu acho que a gente já começou do final, que é o que tudo indica aqui. É. Já começou com a morte da Nina, então a gente já tem o grande spoiler É, do livro. O André vindo, né? O sim, André de bem com o pai, vindo isso. para o enterro, né? E contando sobre as últimas horas da mãe. Uhum, E aí nós já ficamos sabendo que ela é uma pessoa diferente, forte, que entre outras coisas, teve um relacionamento incestuoso com ele, né? isso. Já começa a chocar aí, né? Então, Então, eu fiquei também já falei assim, nossa, mas já começou com um monte de babado aqui no nosso livro, é exato, né? como uma boa saga familiar já tá cheia de tretas e as tretas aqui são fortes. São. Eu acho que eu não tinha lido algo com incesto assim tão claro, Então, eu fiquei tão no assim, início. Eu eu fiquei fiquei, tentando me lembrar. eu fiquei tentando achar coisas que me dissessem o contrário, sabe? De que eu tava lendo errado, sabe aquela quando a gente lê e a gente fala assim, não, não, acho que eu tô lendo errado, não é isso aqui, entendeu? E eu não sei, então, eu assim, até ia pedir para a Malu já me deu a impressão dela e para vocês colocarem aqui também, porque ela tá no leito de morte, né, pelo que a gente entende aqui. E me parece uma pessoa bem amargurada, assim, com a vida, com tudo que aconteceu, principalmente acho que com relação ao marido, né? Que depois a gente vai ver no segundo capítulo, que se chama Primeira Carta de Nina a Valdo Menezes, né? Ela escreve, é uma carta dela para ele, mas que eu não sei primeira de quando, né? Assim, a gente não fica, não tem essas informações ainda, né? A impressão que deu dessa carta dela é que eles tiveram alguma separação. Não sei se Uhum, ela voltou pro sim, casarão, porque na morte ela tá no casarão, né? é. Então, não sei se ela voltou depois já doente, Uhum. ou se ela aquilo foi alguma separação que ela teve dele por algum período de tempo, né? Isso, eu Que ela conta. também fiquei em dúvida. Até porque ela fala de um outro personagem que meio que cuidou dela e que dava auxílio para ela, que eu também já achei meio estranho, assim, porque eu achei claramente o cara tinha intenções com. Não, eu acho Não, que o cara era amante dela, porque em um determinado momento ela fala ali que no início ele era como um pai para ela e tal, isso. e, mas depois ela fala que, olha, eu não sei se eu estou enganada, mas que dá a entender que eles tinham um caso amoroso, sim. Então, Ela e o eu coronel, acho, né, que ela chama. Coronel, eu acho que eu não vi nada assim que me dissesse claramente, né, de isso, mas eu fiquei com a impressão de que se não tinha, a intenção desse coronel era de ter, entendeu? Eu fiquei com essa foi a impressão que ficou para mim ali. Não, não, eu acho que é claro que ele, né, ele fala, tem uma hora que ele fala até pra ela, ela diz, ai, não me dá tudo isso, não sei o quê, dele, não, mas isso aí tem o seu preço e tal, né? É, sim. E aí, eu acho que tem um momento que ela fala de alguma noite que passaram juntos, alguma coisa assim. Posso estar enganada, mas eu achei claro o caso dela. E a Uhum. questão do incesto, ele não fala do ato sexual, mas várias vezes fala que Sim, o, sim, é o muito forte isso. contato feito é muito forte, É assim, muito então forte, é. eu acho que tá bem claro a questão. E o que eu, quando eu leio uma coisa dessas, eu fico pensando como é que eu vou lidar com isso, É, sabe? sim. Eu Então, fico pensando, eu acho que ele foi exatamente isso que o autor causou na gente. Ele deu, a gente é, entendeu, mas quando eu falei pra você que eu queria buscar a coisa, era para eu saber, eu queria ver, buscar provas de que o que eu tava achando é o que aconteceu, sabe? Aquele negócio da gente querer achar no livro uma coisa que a gente tá pensando. Mas que o tem autor muito disso, eu consegue acho, fazer, né? né? Tem muito disso, né? A gente vem com a nossa cabeça e faz a nossa leitura. Eu É. já, não sei porque que eu já estava na cabeça que tinha vários temas polêmicos, eu já, Uhum, tá aqui o incesto, tá aqui é. o, sabe? Tá Sim. aqui o caso extraconjugal, tá aqui. Já fui Aham. meio que botando os rótulos, Sim. né?
E isso, às vezes, realmente, eu não sou, eu não me importo com spoiler, mas isso aí o pessoal do spoiler tem razão, porque daí tu não vai tendo aquela curtição da É, descoberta, né? Vai meio sim, querendo rotular as coisas. é, Por isso que é bom, às vezes, cair de paraquedas num livro, no né? livro, sim. A Mas gente, é incrível, né? E a gente estava falando aquilo de escrever bem, né? O que é o cara entender. Quando a gente fala em Shakespeare, a gente fala muito nisso, de ele entender a mulher. E uhum, aqui a gente tem um primeiro capítulo escrito como uma página diária do filho, o homem, né? sim, E um segundo capítulo é uma carta de uma mulher. é, E o cara escreve como se ele fosse uma mulher. sim, E é perfeito, né? é. Então, Perfeito, não diz nada que tu diz, bah, uma mulher não diria isso, não. Não, não, tu vê a mulher daquela época falando isso, como a gente vê tantos personagens em outros livros que vivenciaram aquilo. Não sim, elas narrando, mas às vezes no Jorge Amado, que tem sempre um coronel, que tem a é, Tuda e Manteúda, né? sim, verdade. E é isso, né? Parece que o legal desse livro também são os diferentes narradores, né? Que a gente vai. Então, ou seja, a gente não fica com um só e a gente vai cada vez. E assim, não é um fluxo de consciência, mas é como se uma carta, um negócio, a pessoa tá lá sentada escrevendo, né? Que nem essa carta aqui. Então, eu acho que acaba sendo assim alguma coisa meio que a gente tá ali na cabeça de quem tá narrando, né? E dá pra ver que é um baita do escritor, o André, né? Sim, Olha sim. as palavras que ele É, usa, assim, achei tão lindo, tão, assim, bonita a forma de ele escrever. E que isso, a morte erguera sua cabeceira o decreto de férias eternas, ali na sim, página 29. Assim, várias... O André tem que ser escritor, porque tá muito bonito o que ele sim. escreve. As expressões que ele usa, como ele fala que me deu uma bofetada a fim de me castigar da minha indiferença. E aí ele vai contando, é uma narração bonita, né? Sim, é bem Dá pra bonito. ver, dá pra ver que não é qualquer diário. Não, O meu temos. diário não é assim, Não, tão bem escrito. com certeza. O meu também não. Ah, Mas eu acho que, assim, eu não sei, vocês deixem as suas impressões aqui, quem já leu. Eu acho que vai ser um grande livro, Malu. Acho que o André aqui é um belo de um escritor. E ao menos do sim. diário dele, acho que a gente vai acompanhar o diário, porque se a gente já leu a conclusão, espero que a gente volte a algum começo, né? Pois é, eu acho que sim, acho que esse livro pode ter sido escrito pelo André, porque até ele põe ali conclusão, né? É, Me lembrou um pouco o Tempo e Evento, né? No final a gente conhece um escritor. sim. Vamos ver. Eu acho que o livro Vai tem ser tudo para lindo. ser bonito. Bonito. Tem as características aqui que falam aqui que é fantasmagórico, envolvente, brutal. Então, e tem a chácara, ou seja, a casa como personagem, como a matriarca da família, ou seja, a casa onde, né, que representa ali a família, é de suma importância para a história. E eu acho que a gente vai se divertir nessa leitura, que eu acho que não vai ser uma leitura muito pesada, mas que vai trazer bastante empolgação para a gente aqui, para as discussões. Acho que vai ser maravilhoso. E acho que vamos ter uma. Eu acho que vai. Eu acho, tá? Talvez eu esteja totalmente errado. Mas eu gosto de compartilhar essas coisas para depois a gente ver. E aí, as Aham. nossas apostas, Sim, né? sim. Eu acho que vai ser tipo os Buddenbrook. Vai ter gente que vai se apaixonar, mas vai ter gente que vai achar um saco. Porque às vezes é uma enrolação, né? Eu Sim, gosto dessa. Eu adoro essas enrolações. Ainda mais sim, essas sagas familiares, assim. As tretas vão se desenvolvendo, vão indo. com E às certeza. vezes tem coisas. É que, assim, ó, eu acho assim, não tem muito plot twist, assim, porque. E às vezes eu acho que as pessoas esperam muito plot twist, porque é o jeito que a vida desencadeia, né? A Uhum. vida não tem muito plot twist, a Não, vida que acontece, tipo assim, não tem. As pessoas mudam, podem mudar, mas tem uma coisa que sempre sim, permanece, assim, e vai se desenvolvendo com o tempo, né? é. E eu gosto de acompanhar o crescimento delas, assim, narrado por grandes escritores. Uhum, com certeza.
E vocês, então, continuem acompanhando aqui no canal das Primas o nosso desenvolvimento. Né? É, Nosso movimento. não esqueçam de dar o like, de se inscrever no canal e de recomendar e comentar aqui. E porque a gente ainda tem um objetivo, que não é também só ler o livro, é alcançar o maior número de pessoas aí que vocês conhecem, que gostam de participar de leituras conjuntas ou acompanhar depois. Tem muita gente que está lendo o David Copperfield, e tem gente que está lendo, que às vezes comentam ali no nosso grupo, A Montanha Mágica, né, com o que a gente já terminou, mas tem gente que ainda está lá e acompanha os vídeos, então de vez em quando o pessoal até comenta lá alguma coisa. E acho que isso que é legal, a gente deixar esse registro de gravações aqui, porque a qualquer momento a gente também, eu gosto de ver a gente às vezes falando sobre ou uma peça, ou um livro que a gente leu, Malu, antes, porque dá até para ver, assim, até para ver que a gente tinha, claro, a gente daí já sabe qual é o final, mas é legal a gente ver como que a gente estava achando as coisas, sabe? Principalmente o David Copperfield, que tinha bastante coisa que a gente ficava postando, né? Então acho que isso que é muito bom. Não, eu adoro que o Dave Copperfield tudo fazia me cair os buteados bolsos. Sim. Eu não percebia nada, assim. Todas as minhas apostas eram erradas. Eu sempre dar uma solução para todo mundo ser legal e ser bonzinho. Sim. É muito bom rever esses vídeos antigos e é legal a gente ter esse espaço aqui, pô. O YouTube deixa a gente ficar com eles aqui, vamos aproveitar. Isso aí. O YouTube deixa a gente. A gente acha que é de graça, né? Mas de alguma forma a gente está pagando. Sim, com certeza. Isso fica aí pra gente pra gente quando ler ou reler um livro ali. Sim, é muito bom. Então, no próximo vídeo, a gente se vê com 3 capítulos, 3, 4 e 5. Em breve, a gente volta aqui para falar mais um pouco e espero que vocês acompanhem conosco essa leitura. Não esqueçam, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal e ajudem as primas. Até a próxima. Tchau!